E poupados o Alan Franco, o Hulk, o Renan Lodge, o Juan e o Vitor Hugo, obviamente todos estarão no jogo contra o Santos, ficaram todos em Belo Horizonte. E a novidade na delegação, então, o volante Maicon relacionado, não sei se vai de cara para o time titular, ou se de repente entra um pouco no jogo ali para dar aquela desintoxicada e aí vai para o jogo contra o Santos e tal. O Atlético tenta sua terceira vitória consecutiva na temporada, só que agora o papo é sul-americano. Eu gostaria de ouvi-los. Aqui, o Maicon, ele volta num momento bem propício para ele, né? Porque o Maicon, ele vivia a pressão de quando ele estava jogando de ser o melhor do Atlético. O Maicon era colocado por muitos como o lúcido no time do Atlético. Ele era o cara que detinha o controle do meio-campo. E agora ele volta com um Atlético um pouco mais consertado. Eu acho que a palavra tá boa, pode ser uma palavra. O Atlético tá organizado. Eu acho que o Atlético mais organizado. Não, o Atlético é um time mais organizado. Eu tô falando a respeito daquele momento que o Maicon sai, né? Que ele era o cara do time, né? Sim. E agora ele pode entrar de doses homeopáticas, ó, Alô, para ele voltar ao seu melhor ritmo e o Atlético poder utilizar o Maicon da melhor forma. Vai favorecer mais ainda o futebol do Maicon. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, o Atlético hoje, ele vive um momento com o Tomás Pérez aparecendo melhor, o Vitor Hugo sendo um cara extremamente importante, o Alan Franco, que não vai estar, né, mas ele está no elenco, sendo importante para esse time do Atlético, né, um jogador de seleção. Então, a volta, a entrada novamente do Maicon nesse time, ela pode ser mais gradativa. Então, eu não imagino que ele venha utilizar o Maicon como um titular da equipe hoje, mas que ele dê minutos ao Maicon, que eu não imagino que ele vá levar o Maicon tão longe, né, para um jogo tão distante, sem utilizá-lo em alguns minutos, né? Então dar esse tempo de rodagem para o Maicon pode ser importante. O Hulk também vinha de uma sequência muito alta, o Alan Franco, né, que serviu a seleção do país dele, do Equador, então ele precisava mesmo desse descanso. O Lodge também vinha numa sequência muito grande, mas mesmo assim é possível montar um time do Atlético suficiente para vencer o Porto Cabede. Ontem a gente estava na televisão e nós montamos um Atlético com o apoio lá do Galante. Eu acho que eu lembro dele. De Everson Preciado. O zagueiro que ele colocou Ivan Roman e Lianco. Na lateral esquerda, o Pacini. Não, foi o Lianco, não foi? Foi o Lianco. O Pacini. Roman e Lianco. Roman e Lianco, Pacini na esquerda. Isso, Pacini. Os volantes, o Tomás Pérez e o Alexander. Pérez, Alexander. Bernard. E Scarpa. E na frente, Cassiere e Dudu. Cassiere e Dudu, exatamente. Dudu. Foi esse o time que o Breno montou ontem lá nos donos da bola. Só lembrando, né? Hoje o Cacerra tira o dedo, tá? Eu não citei o Vitor Hugo, né? Mas outro jogador que também foi poupado, que tá nessa lista aí, e eu acho que foi uma dosagem certa nesse momento, sendo que ele vem demonstrando ser um dos principais jogadores do Atlético, e o Atlético perder ele por uma questão física seria algo muito grave aí pra temporada. Quais são os caras que ficaram fora? O Lodge? Hulk, Lodge, Vitor Hugo, Juan Tressoldi e Alan Franco, Hulk, Lodge, Juan e Vitor Hugo. Alguns dos pilares do time, né? Alan Franco, um dos pilares, Juan, o melhor zagueiro, o Vitor Hugo, o melhor jogador do time hoje, de linha. O Minda machucou. O Minda voltou Ele voltou lesionado. Ele voltou da seleção equatoriana com uma... Não, mas peraí, ele voltou. Não. Ele tava no banco contra o Atlético, não? Que ruim pra ele. Não, ele sofreu uma lesão. Verdade. Acho que eu tenho até Eu montaria um Atlético um pouquinho diferente dos senhores, assim. O quê? Qual? Pode falar. Everson, Preciado, os meus zagueiros seriam Vitor Hugo e Lianco. Eu acho que ontem foi o Vitor Hugo que ele colocou. Com o Pacini na lateral esquerda. Os meus volantes seriam Maicon e Cissé. Maicon e Cissé. Foi o Cissé. O Cissé tava nesse time do Breno. Mas o dele era Tomás Pérez e Cissé. Não era o Alexander. Ele queria que o Maicon descansasse. Eu colocaria Maicon de cara para pegar ritmo, sabendo que ele não iria terminar e descansar um pouco o Pérez. O Pérez saiu muito desgastado da partida contra o Atlético Paranaense. Scarpa pelo lado direito. Sairia com o Coelho. Não, sairia com o Alexander, cara. Do lado esquerdo, deixando o Alexander. Ele fez muitos
isso no Fluminense, o corredor mais à frente ali pelo lado esquerdo, e repetiria o Reinier com o Cassierra. Eu colocaria esse Atlético. Tá vendo que já começa, o mínimo ajuste que você dá para o time, você já começa a ter mais variações. A brotar. Nas opções. E confiança, né? A gente, em muitos momentos, a gente não tinha confiança nem para escalar brincando alguns atletas. Não tinha ajuste nenhum. Hoje você consegue escalar, só para passar a informação que ficou pendente, o Minda, ele sofreu uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, no jogo da seleção equatoriana. Mas ele já está em tratamento desde então. Essa informação saiu no dia 5 de abril. O Sidney mandou aqui mais um superchat, dizendo, até que enfim, falando do Galo. O Wanderson tá dizendo, bom dia, HG, que tristeza, o melhor narrador da Globo não vai aos jogos. Luiz Roberto tá fora, vai tratar de um problema na coluna. A melhor recuperação possível para ele, que é um cara sensacional, humano, humilde, que sempre dá atenção para aqueles que estão começando. Então, tem um carinho muito especial por ele. Na Copa de 2014, meu primeiro jogo foi na Fonte Nova. Eu tava com o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, foi meu comentarista no jogo. E quando eu cheguei na Fonte Nova, nós encontramos no corredor com o Luiz Roberto e o Júnior, maestro. Cara, o carinho deles, porque foi meu primeiro jogo narrando em televisão. Era um narrador de rádio, totalmente diferente. O carinho dele, quando ele falou, quem é que vai estar com vocês aí hoje? Quem vai narrar? Eu falei, eu vou narrar. Pô, Everton, que legal. E deu um apoio. Pô, vai tranquilo, ele passou umas manhas e tal, bacana, né, cara? Ele é uma figura adorável. Não, você trabalhou muito com ele, trabalhei, né? Um cara super humano, assim, eu lembro a primeira vez que eu encontrei. Não, tô muito feliz trabalhando com vocês. Mas o que fica são os amigos, né? Os amigos que a gente faz, as pessoas que a gente conhece. Os inimiguinhos também, né? Isso, nem tanto. Nem tanto mesmo. Mas só para chamar a atenção sobre o Luiz Roberto, ele, quando uma pessoa, né, do status que ele tem, conhece uma pessoa tão simples, né, tão vindo do interior, como era o meu caso ali naquela situação, você cumprimenta por educação e entra para a cabine. Não, ele teve a preocupação de saber qual era a minha cidade. Aí eu falei que era de Divinópolis. Ele é perto de Belo Horizonte. Eu é perto de Belo Horizonte. Aí ele, não, eu conheço porque é lá o Guarani de Divinópolis. Aí eu, você conhece o Guarani de Divinópolis? Eu comecei a trabalhar em Poços de Caldas. Então eu saía do interior de São Paulo e ia para Poços para trabalhar na rádio lá. Então, olha só, ele começou um diálogo comigo por causa da minha cidade, por causa do time que eu amo, que é o Guarani. Então, assim, é esse tipo de trato, né? Um cara que se preocupa. E ontem eu vi o Capelanes falando a respeito dele. E ele teve a mesma impressão que eu tive. É um cara que tem a preocupação de inserir aquela pessoa que está chegando sem dedo. Sim. Então, assim, a impressão que eu tive, o carinho que eu tive com o Luiz, o que o Luiz teve comigo, foi o mesmo que o Capelanes teve, de primeira impressão. Então, uma excelente recuperação para o Luiz, cara. Eu nunca, evidentemente, nunca nem vi o Luiz Roberto de perto, mas os caras se tornam referências, né, assim, na profissão, que são caras que posso dizer que mais do que venceram, né? Ele, Galvão Bueno, esses caras se tornaram ícones, né? Te mandei aí o lance pra você ver, o Marcelo lá do 316. Calma, assiste até o final, pra você não tentar nenhum tipo de defesa. Assiste até o final em todas as câmeras. Essa aí é indefensável. Antes de você tentar algum tipo de defesa. Essa é indefensável. Não, eu ia elogiar o Wanderson, porque parece que é o Wanderson mesmo que rouba a bola e ele vai até a linha de fundo e faz o lance. Marcelo lá do grupo. Valeu, Marcelo. Recebi uma mensagem endereçada a você aqui, posso ler? Claro, eu não tenho problema com mensagens, né? Vamos lá. O Rodrigo mandou aqui, ó. O Arroio perdeu que nem o Chico da Costa e o Valu não esboçou a mesma reação com o Arroio no clássico contra o Atlético. Por quê? Por que, senhor? Não, primeiro que ele tem que se apegar à veracidade dos fatos, né? Na época eu critiquei o Arroio por ter perdido. Agora, o Arroio tem 19 anos, né? O Chico da Costa é um cavalo velho, não vai aprender truque novo. É um cavalo velho, não vai aprender truque novo. Então, cavalo cansado? Se você acha que é possível a gente colocar os serviços prestados nesse curto recorte do Arroio no Cruzeiro, mas que ele já conseguiu, né? Não, ele só falou do gol perdido e não tem a mesma reação. Eu tô estendendo. Eu preciso estender. O Arroio, o ano passado, foi bem importante em jogos do Cruzeiro. Posso citar aqui Bahia, o próprio Corinthians, enfim. E o Chico da Costa, a gente está tentando entender ainda o que ele está fazendo no Cruzeiro, né? Só isso. Sobrenome do Rodrigo aqui, quer saber? Não. Genta. Ah, é? Não me interessa. Se chama Rodrigo, já não tem interesse.
Ele sabe fazer fumaça. Ai. Aqui, só um detalhe aqui, Eltinho. Senhor. Eu preciso perguntar, você vai me desculpar, vale para vocês três, obviamente, eu chamei você porque eu sei que você se irrita um pouco mais. É obrigação do Atlético vencer hoje, o Puerto Cabello? Lá vem esse papo de novo. Que é o time da Camila Cabello, sabe aquela cantora? Era obrigação Fluminense ganhar. A gostou, ela deu um sorriso. Camila. Era obrigação Fluminense ganhar ontem? Não, né? Também não, né? Também não. Também não, né? Faz parte do futebol. Sim. Tem 3 resultados, eu não trato, isso mesmo? Eu acho uma patifaria. Vitória, isso, Bolsonaro. Obrigação. Bolsonaro, patifaria. Tratar obrigação patifaria, tá ok? No futebol. É o que eu acho. Mas é obrigação vencer, né, gente? O Atlético é muito acima do Puerto Cabello da Venezuela. Então vamos mudar a pergunta. Quem é muito favorito? O Atlético. Eltinho. O Atlético é favorito. Não é muito, não? Não, é favorito. É, Valuzeiro. Acho que o Atlético é favorito. O Atlético é favorito ou muito favorito? Ele é favorito. Favorito, pronto. Favorito. Você quer o time principal seria muito favorito. Porque tem que pesar aqui, tá? 5 titulares não estão. Mesmo assim, o Atlético continua favorito? Continua favorito. Agora, tem que colocar esse favoritismo em campo, né? Exatamente. Tem condições de ir lá e voltar com 3 pontos. Sem muitos sustos, né? Mas isso é na prática. Na teoria, o Atlético tem que jogar e ganhar. Flusão ontem titular, um dos principais times do Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, vejo assim. Mas é. Empatou com Laguaira. Laguaira. Foi melhor. E daí? Daí? É por isso que eu tô falando. Então hoje é obrigação de ganhar. É vexame do Fluminense? Não. Não é vexame. Não é vexame, não. Não é vexame. Não é vexame. Não é vexame. Não, gente, o futebol venezuelano é muito fraco. É muito fraco. Não perdeu a classificação. Não dá. O Galo empatou lá, 2021? Queria mandar Fala no microfone, rapaz. Fala aí. 2021, aquele jogo fatídico que o Cuquinha ficava na beira do campo. Levanta na área, levanta na área. É verdade. Era contra qual time? Caracas? Laguaira. Foi 1-1, gol do Zarate. Verdade. E foi vergonha aquilo lá, Guilherme? Foi, o Cuca quase caiu. Então, não, eu quero saber se foi vergonha. Foi vergonha. Porque os nossos amigos acham que não é. Eu não acho. Aí depois se recupera ganhando a América de Cali. Aí se sai um gol logo mais do Puerto Cabello, aí o Eltinho manda no grupo assim, ó, respect. Ué. Respeito o futebol. Na Venezuela, o Atlético visita o Puerto Cabello. O jogo hoje às 11 horas da noite. É bom tirar um cochilo depois do almoço pra se segurar pra ver o Galo, hein? É a estreia do Atlético na Sul-Americana. Vamos direto à Venezuela. Informações do Galo. Qual time, hein? O time do Galo vai ser todo reserva, vai ser uma mescla. O que faz o Barba Domingues pra estreia do Galo na Sul-Americana? Direto da Venezuela, Cláudio Rezende. Sou mais o Galo. Tô botando fé, mesmo com o time alternativo, pro Galo vencer aí na Venezuela hoje, viu, Claudio? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você também. Boa tarde ao Simões, ao Ale Oliveira, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Aqui 1 hora menos, Thiago. Nesse momento, 11h40 aqui na cidade de Valência, interior da Venezuela. A Itatiaia com total exclusividade para a imprensa brasileira. Só a Itatiaia marcando presença aqui no palco do jogo, né? No local do jogo do Galo, hoje às 11 horas da noite, aqui contra o Puerto Cabello. Thiago, quem tá no YouTube, nós estamos aqui em frente ao estádio Misael Delgado. Palco do jogo, o estádio poliesportivo Misael Delgado, que foi reinaugurado, foi reformado em 2001. Ano passado recebeu aqui o Sul-Americano Sub-20 de futebol. Então é um estádio que já tem aí muitos e muitos anos. Por exemplo, Maradona jogou aqui, viu, o Thiago Reis? Pela primeira vez na Venezuela, o Maradona esteve aqui no estádio Misael Delgado lá em 1977, mas viu, Thiago? Pra ver o jogo, eu vou te convidar, quem tá com a gente no rádio, pra vir pro YouTube. Ah, peraí, o cara não precisa pagar ingresso não, é da rua aí ele vê o jogo, Cláudio. É, exatamente. A polícia costuma travar aqui, Thiago, esse entorno, porque aqui é uma praça, né, onde a gente está falando, tem uma praça, mas tem circulação de carros. Em dias normais de jogos do Campeonato Venezuelano, eles não travam.
agora para jogos de Sul-Americana, Libertadores, eles costumam travar aqui, porque senão, Thiago, você falou bem, ninguém paga ingresso não. Dá para ver o jogo aqui tranquilamente, né? O jogo atrás do gol aqui, mas não precisa pagar o ingresso, né, Thiago? Não, é tudo grade, ué. Tá molezinha pra ver o jogo. Agora, Claudio, o que faz o Barba Domingues? Ele deixou muita gente aqui em Belo Horizonte. Quem ele levou? O que pode ter o Galo hoje de novidade, Claudio? Vamos lá, as ausências do Atlético, jogadores que não vieram, Thiago, por um controle de carga, jogadores que foram preservados. Hulk, Renan Lodge, o zagueiro Juan, o volante Alan Franco e também o meio-campista Vitor Hugo. Esses não vieram e são titulares da equipe do Barba Domingues. E aí ele traz alguns jogadores que estão precisando de mais minutos, jogadores importantes do Galo, que foram até citados pelo Barba após o jogo de domingo na Arena MRV, que esses atletas precisavam de oportunidades. E aí eu tô citando Dudu, Scarpa, são atletas de renome, até internacional, que nesse momento não são titulares do Galo, então acho que vão jogar. E aí tem o Lianco que veio, né? Foi preservado no fim de semana, pode jogar hoje. O Galo tem também o Cissé de volta. Cissé, o jogador que entrou no meio de semana, no fim de semana, né, no jogo lá contra o Atlético Paranaense. O próprio Alexander, Thiago, tá precisando jogar. A novidade para o jogo de hoje é o Maicon. Maicon que ficou um tempo aí lesionado. Ficou esse tempo, não sei se vai começar o jogo, mas já fica à disposição também. Tem alguns garotos aqui. O Galo, que dos 50 inscritos da Copa Sul-Americana, colocou 27 atletas formados na categoria de base, que é uma ideia de diretoria. Então, colocar mais meninos, né, para jogar, meninada do Atlético. Então, hoje aqui tem o Cauã Soares, atacante relacionado, o zagueiro Vitão tá aqui também. Então, vamos ver o que faz o Barba Domingues. Eu trago aqui o campinho, Thiago. O provável Atlético, para quem tá no YouTube, aí a gente tem um campinho com o provável time. Everson, Preciado na lateral direita, até porque o Natanael jogou as últimas. Aí eu tô trazendo aí Lianco, vai o Vitor Hugo ou o Alonso? O Alonso tá aqui também. Então o Alonso não jogou as últimas, pode aparecer. Pacini, esse aí deve ser titular, viu, Thiago? Lateral esquerdo, o Renan Lodge não tá aqui, Pacini deve jogar. Aí o meio campo, pode ser com o Cissé, Alexander, Igor Gomes e o Scarpa lá na frente. Tô colocando Dudu e Cassierra. É um time misto, mas é um time forte, é um time que bota respeito pra pegar esse Academia Porto Cabedelo, Thiago Reis. Que isso, Claudio. Galo é favoritaço, velho. Não é possível. Everson, Preciado, Lianco, Alonso e Pacini, que é bom de bola o garoto. Cissé, mesma coisa. Alexander, Igor Gomes, Scarpa, Dudu e Cassierra, Alexandre Simões. É um bom time. É um bom time do Galo. Ô, Thiago, é superior a alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem jogadores aí de um nível técnico altíssimo, como Lianco, como Alexander, como Scarpa, como o Dudu, o cara já foi craque do Brasileirão, o Scarpa já foi craque do Brasileirão, o Alonso, que eu acho que com o Barba vai se recuperar, a gente não sabe se vai seguir no Atlético, mas eu acho que as atuações dele com o Barba foram boas, ele não jogou, inclusive, porque teve problema de seleção e voltou lesionado, né? Mas é um time, sim, forte, que faz do Atlético favorito, tá? E nessa era Barba que o Galo tá vivendo, ô Thiago, a gente começa a reparar que o elenco não é tão curto como se pregava ou como se cobrava nas redes sociais, né? Porque esse aí é o time reserva do Atlético e a gente tem jogadores de muita qualidade aí. Então, quer dizer, o Galo favoritaço, eu acho que precisa levar a Copa Sul-Americana dessa maneira que está levando o Brasileirão e Copa do Brasil à frente dela. E lá na frente, ver o que vai acontecer, né, Thiago? Você vai avançando, você é um semifinalista, ok, aí você vai priorizar, né? Mas de toda forma, eu acho que o Atlético está trabalhando bem essa questão da Copa Sul-Americana, até porque no Brasileirão está muito próximo de alcançar o objetivo, que é entrar no grupo dos 5 primeiros colocados. E tem totais condições de vencer com essa formação aí, porque, repito, é um time muito bom. Ô, Ale Oliveira, um ataque de Dudu, Scarpa e Cassierra, amigo. É muito bom. Você tem aí, não tem o Maicon ainda nesse time, que que talvez seja um titular, né, absoluto aí, ou vai brigar por posição, mas não tá nessa prévia aí do Claudião, que também é
uma grande alternativa, né? Você tem, por exemplo, o Dudu, potencialmente é titular, né? Porque se você pegar o melhor do Dudu, é melhor do que os seus concorrentes. O Alexander é melhor que os titulares. O Alexander é melhor que muito jogador de meio campo de muito time do futebol brasileiro, na minha opinião. O Cissé tem uma projeção aí de crescimento absurda, né? O Scarpa potencialmente é titular, né? O Scarpa não tá jogando o que ele pode, né? O Lianco vai ser titular. O Lianco certamente será titular. O Júnior Alonso, se você pegar o auge dele, também você projeta ele como um titular. Preciado foi contratado para ser titular, né? E aí, do outro lado, também a gente tem que levar em consideração o adversário, né? Que é um time modesto na Venezuela, né? No campeonato da Venezuela é apenas o 9º colocado, não tem tradição em competições da América do Sul, não tem título, então evidentemente que você tem uma fragilidade que é compreensiva do adversário. Então acho sim que é um time competitivo, é um time que sabe que precisa ganhar pontos com o Barba, com o treinador, e que pra mim é um tanto favorito pro jogo de hoje. Sou mais galo, hein? O Caixa, Mário Henrique, o Ale Oliveira, todo o nosso timaço, o Rezendão, já voltando com mais do Galo. 91, Rezendão, bola rola às 11 da noite aí na Venezuela. O estádiozinho acanhado não deve ter grande público não, né, Cláudio? Cadê o Cláudio Rezende? Thiago, vamos lá, o Galão da Massa hoje, esse horário, 11 horas da noite, inclusive, viu, Thiago? Para eu fechar aqui, o pessoal do Atlético está aqui no gramado nesse momento, pessoal da reunião ali, pessoal da segurança, comunicação do Atlético. Tivemos uma queda no contato com o Cláudio. Para você do YouTube tem as imagens, né? O estádio é bem acanhadinho mesmo pro jogo do Galo hoje, 11 da noite, com o time do Atlético, com a escalação que tem o Galo. Eu tô botando fé. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. 2-0 Atlético hoje fora de casa. E você, deixa aí nos comentários o placar que vocês acham que vai ser o jogo de hoje. Fui!